Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Passo nesta manhã para deixar uma palavra que está em Lucas 1, do 27 em diante. Amém? Vamos fazer uma oração. Convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar aqui conosco nesta manhã. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo, que o Senhor esteja no comando de tudo. Que eu seja só uma porta-voz. Que o Senhor esteja no comando, Senhor. Que tudo que sair da minha boca não seja eu falando, mas sim o Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa a minha família. Abençoa o inscrito deste canal e a cada um que passar por aqui com boas intenções para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar um dia cheio de graça e de vitória, Senhor. Assim eu te peço e agradeço. Amém. Eita, glórias. Vamos lá. Aqui no 27, diz assim: há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho. Não incomoda com barulho não, meus irmãos, que está construindo. Filho a quem chama pelo nome de Jesus. Até aqui, dará à luz um filho, né? A quem se chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus é o Senhor, lhe dará trono a Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também entre santo que há de nascer será chamado filho de Deus. A Isabel, tua parenta, igualmente conceberá um filho na sua velhice, sendo este já o certo mês para que aquela que diz ser estéril, porque para Deus não haverá impossibilidade em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Tá vendo, Maria? Deus achou graça em Maria, né? Gente, para ser a mãe do filho do homem, para ser a mãe de Jesus. Deus escolheu ela porque ela tinha, com certeza, todas as virtudes que o Senhor procurava numa mulher, né? Numa moça, e achou em Maria. Então, Maria foi muito importante, gente, porque ela foi a mãe de Jesus. Digna de adoração, não, porque Maria não pode ser adorada. Porque a Maria morreu. Maria morreu, como todos nós aqui, viventes da terra. Ela morreu e não ressuscitou. Jesus ressuscitou, por isso ele é santo, mas Maria não é santa. Então nós não devemos pedir nada para Maria, porque Maria não pode resolver. Maria não pode atender o nosso pedido, gente. Às vezes as pessoas ficam iludidas, eu também já fui. Mas Maria não pode. Deus abriu os meus olhos, né? Depois que eu comecei a ler a palavra, o Senhor me aceitou e eu comecei a ler a palavra, eu vi. Maria, ela deve ser respeitada sim, porque tem muitos aí que desrespeitam a Maria. Gente, isso não é legal, não. Você que se diz ser cristão, mas desrespeita a mãe de Jesus, eu sinto muito me dizer, irmão, você não é uma cristã. Sabe por quê? Porque nós temos que respeitar a mãe do nosso Senhor Jesus.
Eu tenho a minha mãe já falecida, mas se alguém vir desrespeitar falar dela para mim, mesmo ela morta, eu não vou gostar. E eu creio que Jesus também não. Então, irmão, ela não é digna de adoração, mas é de respeito, tá? E você que pede as coisas para Maria, quem te atende não é Maria, é o Senhor Jesus, né? Só Jesus pode fazer algo por nós. Eu vi uma pessoa falando que ela não engravidava e fez um voto com aí fez umas petição para Maria e conseguiu engravidar. E eu já estava servindo o Senhor e eu pensei, eu não falei nada para ela, mas eu pensei, Maria não pode, gente. Não pode. Eu pensava que podia, mas não pode, né? Porque ela está morta. O nosso Jesus, sim, pode fazer por nós. Ele pode nos salvar, curar, nos libertar. Ele pode abençoar uma estéril, a mulher que não tem filho, que está estéril, assim como a Isabel, a prima de Maria, né? Ela era estéril e ela teve um filho, João Batista, o profeta, né? O maior profeta. Foi decapitado por falar a verdade, né? Mas ela era estéril e teve um filho. Por quê? Porque Deus quis o abençoar. Sara também era idosa e era estéril. E Deus pôde abençoar com o filho. Então, minha irmã, se você é uma estéril que tem vontade de ser abençoada com o filho, peça para Deus, não peça para Maria. Deus, se for da vontade dele, ele pode te conceder sim um filho, né? A Maria, gente, faleceu, como todos nós vamos falecer um dia, né? Não devemos adorar. Eu fui criada assim, né? Por causa que a minha mãe era de uma outra religião que adorava santo. E eu achava que santo era santo, vindo do céu, criatura. Mas aí eu pude ver através de uma história que o meu filho contou para mim. E locou o filme, eu assisti e vi que não, era pessoas como andava aqui na terra como eu. Como eu. Não é porque a pessoa é boazinha que vamos classificar ela como uma santa. Fazer dela uma santa, gente. Aqui tem tanta gente que andou nesse mundo. Aí eu passei a prestar atenção. Falei, uai, mas esse aí não era fulano de tal que andou aqui na terra, era cicrano. E por que hoje ele é um santo? Jesus andou aqui na terra sim, como nós. Mas ele veio do céu. Ele já era preparado lá. Para quê? Para vir para nos salvar. Então, Jesus veio, nasceu, cresceu, deu bons frutos e morreu por nós. Mas ressuscitou. Ele deu bom fruto, porque ele deixou a palavra dele aqui. A palavra que salva a vida, a palavra que liberta, a palavra que cura, tudo foi o que Jesus deixou para nós, os bons frutos dele. E aí ele ressuscitou e voltou para o céu. Mas de lá ele está agindo por nós aqui na terra, não é mesmo? Ele está. Ele faz milagre, ele liberta, ele cura, ele nos abençoa e muitas outras coisas. Diferente dos santos, né? Porque o povo chama São Pedro, São Paulo. Gente, Pedro, Paulo foi discípulo de Jesus. E muitos outros, André, né? E muitos outros, ele era 12, né? Discípulos. Eles eram homem, né? Jesus andava com ele, ensinou a eles, né? O que ele tinha que fazer aqui, cuidar de nós, das ovelhinhas dele. Aí Jesus se foi, porque ele tinha um tempo determinado para ficar aqui. E os discípulos ficaram, né? Pregando a palavra do Senhor, ensinando. E foram morrendo, né? Mataram de um a um, até exterminou todos. Porque, menino, tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Aleluia, Jesus. Por isso os discípulos foram mortos, para não levar a verdade, para não falar que Jesus é o único que salva, que cura, que liberta. O povo quer andar no mundo
como que se diz, fazendo o que quer. Eles não querem acreditar que existe um Senhor, um Deus no céu. Eles não querem acreditar que existe só um caminho. Para eles, não se importa andando a reveria. Você não se importa com a sua vida aqui na terra, criatura. E quando você morrer? Um certo tempo eu era assim também, né? Importava muito com a minha vida aqui na terra. Hoje eu me importo com a minha vida depois que eu partir. Eu preocupo, sim, e nós devemos preocupar, fazer o melhor. Fazer o melhor. Devemos levar a palavra que é para as pessoas tirar as vendas dos olhos, que é para as pessoas saber que existe um Deus vivo, que Ele pode te libertar, independente do pecado que tu tem, Ele te liberta, Ele te cura. Para Deus não tem pecado horrível, não, que Ele não possa te salvar. Basta você ir aos pés do Senhor, se render, confessar a Ele, pequei, Senhor. Se arrepende, entrega a tua vida a Ele, criatura. Entrega a sua vida a Ele, que é só Ele que pode nos salvar. Nós não podemos viver por aí a deriva, não. Como um barco no mar. Nós temos um dono. E o nosso Deus, Ele não quer ver nós destriando do caminho do Senhor, não. E para nós termos salvação, nós deveremos servir ao Senhor, se entregar a nossa vida a Ele e fazer o que é correto aos olhos dEle. Deixar tudo que não é legal para Deus, aos olhos de Deus, para trás, enterra lá, esqueça. Vamos tentar melhorar a cada dia. A cada dia nós melhorarmos, que é para nós ser salvos naquele grande dia. Não é só adorar imagem que nós temos que deixar, não. Nós temos que deixar muitas outras coisas. Pecado não é só adorar imagem, não. Tem vários tipos de pecado. Falar mal do nosso próximo, desejar a vida do outro, ser maldoso, querer esmagar o pequenininho. Tudo isso é pecado. E não é porque nós aceitamos Jesus que nós vamos ficar camuflado debaixo de uma capa, praticando os erros e achando que está tudo bem, que Deus não está se importando. Cuidado, não se engana não, tá? Vamos libertar de tudo isso, de tudo aquilo que não provém de Deus. Devemos se libertar e pedir a Deus, Senhor, me liberta, me cura. E Ele vai nos curando, libertando. Eu sou a prova viva disso. A cada dia, o Senhor me muda um pouco. O Senhor me molda. Ele me mostra aquilo que não está certo. O Senhor me mostra. Eu peço para Ele, Senhor, me mostra onde eu estou errando, que eu tenho que abrir mão. E Ele me mostra. E então eu vou abrindo mão, pedindo a misericórdia dEle, a ajuda dEle. Amém, meus irmãos? Esse é meu vídeo de hoje. Fica na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo. E não esqueça de dar o like.